Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Prateleira de Cima Oficial. Hoje, dando continuidade nos bate-papos informativos, naqueles bate-papos que a gente traz para trazer informações para os pecuaristas, para os pequenos, para os grandes. Hoje nós vamos trazer o zootecnista Fabiano Pimentel, que se formou pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, no ano de 1999. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabiano. O canal Prateleira de Cima está de porteira aberta para suas informações. Dr. Fabiano, como aumentar a assertividade na prenhez das novilhas? Com relação a novilhas, o que a gente tem trabalhado e o que tem preconizado é o seguinte: dois pontos que a gente observa muito. Uma primeira seria realmente a idade, né? Hoje nós estamos tendo várias raças aí mostrando muita precocidade, animais aí já entrando em puberdade bem cedo. Então um ponto seria realmente a idade, que tem girado aí dentro de um manejo de pastagem com uma boa suplementação a partir dos seus 20 meses por aí, não uma média. Existem rebanhos que a gente consegue uma precocidade mais antecipada. Outro ponto que a gente considera muito é a questão peso do animal, para que a gente possa dar início à vida reprodutiva dele, certo? Então, nós preconizamos aí em torno aí de 260, 270 quilos. Isso vai variar um pouco de cada raça ou de cada cruzamento, né? Mas a partir de 260, 270 quilos. E um terceiro ponto que a gente tem trabalhado muito em cima de novilhas é uma avaliação ginecológica prévia a uma estação de monta, né? A uma temporada para esses animais iniciarem a vida reprodutiva, para que a gente possa realmente ter um resultado aí que seja satisfatório, principalmente. Doutor, qual o momento exato de fazer inseminação artificial em novilhas? Qual a idade correta dessas novilhas? Com relação à melhoria nos índices reprodutivos dessas novilhas, principalmente quando a gente trabalha em protocolos de ATF, o que a gente tem trabalhado? Além dos quesitos que já foram ditos, né? Avaliação da idade, peso e uma avaliação prévia ginecológica para saber se os animais realmente já estão aptos à vida reprodutiva, uma prática que nós temos adotado é a questão da pré-indução desses animais, para que realmente a gente tenha um bom desenvolvimento do aparelho reprodutivo, certo? Então a gente tem trabalhado aí com esses protocolos de pré-indução, basicamente com a inoculação de progesterona injetável. Então a gente vai expor esses animais a uma concentração de progesterona para favorecer o desenvolvimento de útero, de ovário, e posteriormente tá colocando esses animais para uma estação de monta, para um desafio, seja touro ou seja de ATF, certo? Normalmente nós temos trabalhado isso aí em torno aí de 30 a 50 dias prévio. Outro ponto que a gente avalia muito para iniciar esse trabalho é a questão nutrição. Nós temos que ter uma quantidade e uma qualidade de pastagem que seja satisfatória e também um manejo de suplementação. Fabiano, boas práticas em confinamento é importante. Dê algumas dicas para este manejo. Com relação a boas práticas de manejo, ela é sempre importante, em qualquer manejo, seja manejo de curral, seja um manejo a nível de pasto mesmo, e principalmente na questão do confinamento, né? Confinamento, quanto melhor a gente der questão de conforto para esses animais, condição para que esses animais realmente venham a exteriorizar o desempenho, aproveitar a dieta que está sendo fornecida, que é uma dieta de um custo relativamente que pesa na questão, né? Essas boas práticas são muito importantes. Normalmente o que a gente preconiza quando foca em confinamento? Dentro do curral, né, seriam as rondas sanitárias diárias, então identificação de um animal com possível início de pneumonia, algum problema de casco, né?
Outra questão de boas práticas seria relacionado a manejo de coxo, então leitura de coxo para que a gente possa realmente ter o melhor aproveitamento da dieta que está sendo fornecida. A questão da água, os bebedouros com água de qualidade, sempre limpos, né? E que tenham uma vazão satisfatória de forma que os animais consigam ter o consumo de água necessário, até porque essa ingestão de água ela vai estar ligada diretamente com relação à ingestão da dieta. Se eu tiver uma baixa ingestão de água, com certeza eu vou comprometer a questão da ingestão da dieta e, consequentemente, a questão do desempenho do animal, certo? Outro ponto que a gente chama atenção nos manejos de confinamento, na questão de bem-estar, é no momento dos manejos de curral, seja para uma pesagem intermediária, para uma pesagem final e no momento do embarque. Então sempre com tranquilidade, aproveitando que esses animais, eles sem muito estresse, no momento do embarque, evitar que esses animais venham a bater quadril, a encostar, que isso gera hematoma, vai gerar limpeza no momento do frigorífico e perda para o produtor, né? Então, basicamente, são alguns pontos assim que a gente observa, para falar assim de uma forma mais rápida, seriam esses pontos que a gente chama atenção, mais voltado dentro do confinamento. Doutor, hoje é vantagem confinar vacas de descarte? O confinamento de vaca de descarte é uma coisa assim, que a gente tem que avaliar muito pelo seguinte ponto. Vaca de descarte, normalmente, consome uma quantidade relativa da dieta, e uma dieta que não é barata. Uma dieta de confinamento hoje, ela tem um custo relativo, e a conversão da vaca não é tão boa quanto a de um boi. Então a gente tem que levar muito essa consideração. Normalmente a gente tende a terminar as vacas de descarte a nível de pasto ou semi-confinamento. Quando se vai para o confinamento, tem que se calcular bem o custo da dieta, né? E o período de permanência dessas vacas a nível de confinamento. Quantos dias ela vai ficar no confinamento? Normalmente a gente trabalha com vacas na faixa aí de 30 a no máximo 60 dias, tá? Bem relacionado com essa questão aí de eficiência alimentar, porque é um animal que ela vai consumir muito e ela não vai converter na mesma proporção do consumo. Então essa que é a questão da vaca de descarte no confinamento. Então a gente prefere trabalhar com esse animal a pasto ou no semi-confinamento. Quando confinamento, tomar muito cuidado com essa questão do custo, tá bom? Fabiano, qual a idade para se colocar um bezerro no coxo? E qual alimento eu devo oferecer? Quando a gente pensa em suplementação de bezerro, bezerros de corte a nível de creep feed, eu tenho trabalhado a partir de 30 dias. Aí a gente fornece uma ração própria para essa idade, né, para essa faixa etária. Fica à vontade nesse coxo privativo, né, onde só os bezerros têm acesso. No intuito de melhor desenvolvimento desses bezerros, né, eles vão começar a ter um consumo de forragem mais cedo, vai ter um desenvolvimento ruminal melhor e acaba favorecendo também no espaçamento das mamadas, né, que ele vai procurar a vaca menos vezes ao dia para poder mamar. Isso acaba conferindo depois numa resposta reprodutiva melhor da vaca. A gente começa a ter resultados de fertilidade melhor. Então é mais uma vantagem a gente fazer uma suplementação dos bezerros de corte com coxo preferido. Como se calcular a idade gestacional dos bovinos? Bom, a idade gestacional dos bovinos, normalmente eu vou falar assim, a via de regra se fala em 9 meses. Mas em termos de experiência de campo, nós temos calculado em torno de 290 a 295 dias. Algumas raças antecipam um pouco mais, outras acabam prolongando um pouco mais. Mas em média, em via de regra, eu tenho estipulado muito para fazer um cálculo, uma previsão de parto, né?
essa questão aí em torno de 290 a 295 dias do período gestacional. Então se conta, se for no protocolo de ATF, se pega o lote, ou se os animais são identificados por número, né? A partir da data da inseminação, se lança aí esse prazo, né? E aí se faz uma estimativa do parto previsto. Doutor, sal branco ou sal mineral para as vacas de cria? Com relação à suplementação, sal branco ou sal mineral? Sem sombra de dúvida seria a suplementação mineral. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, a gente é sabido que as pastagens não conseguem fornecer todos os macros e micronutrientes que o animal necessita, né? De acordo com cada categoria. Então, essa suplementação mineral vai realmente corrigir esse déficit, né, que a pastagem não está conseguindo fornecer para os animais. O sal branco, na verdade, ele é mais vamos falar assim, um veículo para que o animal venha ingerir a questão dos macro e micro minerais. E ele também é um fator limitante ou estimulador de consumo, né? Nós sabido que em algumas áreas a gente tem água salobra, então na mistura mineral, no suplemento mineral, essas concentrações de sódio, né, tem que ser um pouco mais menor, para que eu consiga ter um consumo desse suplemento mineral. E em alguns momentos eu trabalho um pouco mais de sódio, né, de sal branco, na mistura mineral. Quando eu estou trabalhando com proteinado ou uma ração, a fim de ajustar consumo, né? Então ele serve como regulador, ele limita ou ele estimula, né? Então, sem sombra de dúvida, quando a gente pensa em suplementação de animais, se a pergunta é sal branco ou sal mineral, sem sombra de dúvida, suplementação mineral. Fabiano, o que é um semi-confinamento e como planejá-lo? O semi-confinamento consiste no fornecimento de uma ração concentrada a nível de pasto para os animais, normalmente de 1 a 2% do peso vivo desses animais, certo? Então, a diferença básica entre o semi-confinamento e o confinamento está relacionada ao volumoso, né? No confinamento, o volumoso vai ser fornecido junto com a ração concentrada no coxo, e no semi-confinamento eu vou fornecer a ração concentrada no coxo e o volumoso vai ser o pasto, certo? Com isso eu consigo baixar um pouco o custo dessa arroba produzida e em muitos momentos ela fica muito viável, certo? Com relação ao planejamento, a gente chama atenção basicamente a alguns pontos, como área de coxo. Isso é muito importante para que os animais consigam ter um consumo bem aproximado um do outro da ração que vai ser fornecida, certo? Então esse é um ponto importante. Segundo ponto, as pastagens que vão ser utilizadas tem que ser uma pastagem que tenha uma boa qualidade e uma boa quantidade de forragem para que esses animais venham estar exteriorizando seu desempenho, certo? Outro ponto, a gente também olha muito a questão da apartação dos lotes, então homogeneidade dos lotes de animais, número de animais, isso aí também interfere bastante no desempenho. Então lotes moderados, não lotes não muito grandes, a gente sempre observa quanto menor o número de animais dentro do lote, eu consigo homogeneizar mais e consigo ter melhores resultados. Basicamente, em nível de semi-confinamento, o que a gente olha é realmente esses pontos, né? Então, área de coxo, né? Qualidade e quantidade da pastagem que vai ser utilizada no semi-confinamento, padronização dos animais, e também a questão de horário de fornecimento. Sempre buscar estar fornecendo essa ração nos mesmos horários, porque os animais eles se acostumam então normalmente aqui a nível de centro-oeste nós temos sempre preconizado a
a partir das 9, 10 horas, que é o momento que o animal já pastejou na parte da manhã. Então é o momento que ele vai estar mais tranquilo, já vem para o coxo, consome aquela ração, vai ficar por ali até por volta aí das 11, entre 11 e 1 hora da tarde, vai ficar mais quieto mesmo, vai deitar, vai remoer. Depois à tarde ele volta a pastejar. Então a gente tem trabalhado mais nesse horário do dia. A gente interfere menos no momento de pastejo do animal. Ok? Fabiano, como devo preparar minhas bezerras para serem futuras vacas leiteiras? Quando falamos em criação de bezerras para se tornarem futuras matrizes leiteiras, é importante tomar alguns cuidados. Então, logo após o nascimento, muito importante a cura do umbigo, que essa seja bem feita com produto à base de iodo, 10%, ou alguns produtos de mercado que já vêm prontos, né? Então, seja feita essa desinfecção do umbigo muito bem feita. A mamada do colostro é muito importante. Normalmente, em vacas leiteiras, existe a separação da bezerra da vaca logo após o parto. O que a gente sempre preconiza, a maior ingestão de colostro possível nas 12 horas, nas primeiras 12 horas, que é onde vai conferir essa imunidade passiva, passando os anticorpos da matriz da vaca via colostro. Então o que a gente tem feito? Tem indicado, ao invés de deixar essa bezerra mamar na vaca, que seja feita a ordenha dessa vaca e administrado esse colostro via mamadeira, porque aí a gente realmente sabe qual é a quantidade de colostro que essa bezerra está ingerindo. Posteriormente a isso, normalmente nos rebanhos leiteiros, as bezerras são criadas em aleitamento artificial nas casinhas. Então, é um fornecimento diário aí de 4 a 6 litros de leite por dia, né? Divididos em 2 ou mais refeições. Água de boa qualidade e à vontade. Um ambiente limpo. E a partir de uma semana, a gente já começa a colocar um pouco de ração concentrada, para que esses animais possam vir a já começar a ter um interesse, já começar a consumir uma ração concentrada. A partir daí, esse animal já começa a ter esse consumo. Normalmente, com um mês e meio, ela já está atingindo aí um consumo bastante expressivo, em torno de 1 quilo, às vezes até um pouquinho mais, de ração por dia. E aí, de acordo com o desenvolvimento dessa bezerra, a gente já pode pensar na desmama dessa bezerra, correto? Sempre que nas bezerras de casinha a desmama seja realizada dentro do bezerreiro, para depois ser encaminhada para um piquete ou para um pasto coletivo, para evitar a mamada cruzada entre as bezerras que possa vir posteriormente a necrosar peitos e gerar peitos perdidos, ok? Doutor, o que é exame andrológico e quando deve ser realizado? Exame andrológico consiste na avaliação do sêmen do reprodutor prévio na estação de monta, para saber se esse animal vai estar apto ou não para exercer a função dele. Então é utilizado o eletroejaculador para fazer a coleta do sêmen. Posteriormente esse sêmen é analisado quanto ao vigor, a concentração, a motilidade, a coloração, o odor e avaliação de patologias. E isso vai classificar com esse animal apto ou não para função reprodutiva. Algumas vezes, em função de idade ou em função de manejo, o animal pode apresentar um resultado negativo no primeiro andrológico, mas isso não deve ser descartado de início. Se aguarda de 15 a 20 dias, se repete o exame. Caso ele volte a apresentar problemas e não seja declarado como apto, aí sim se descartar o animal, certo? Exame andrológico sempre fazer pelo menos aí uns 60 dias antes da estação de monta. É bom os animais estarem em descanso pelo menos aí uns 20 dias antes de se fazer o exame também, correto?
Basicamente, em cima de avaliação de andrológico, seria isso aí. Paralelo a isso, aproveito o exame para avaliar prumos dos reprodutores e o aparelho reprodutivo, a parte externa, para ver se tem algum problema. Qual é a fonte ideal de proteína para vacas de cria? Quando pensamos em suplementação, em correção de proteína para vacas de cria, a nível de pasto, o que comumente é utilizado como fonte é a ureia. Apesar de não ser uma proteína verdadeira, ou uma proteína de origem vegetal, a ureia confere uma melhoria na digestibilidade das fibras da forragem, principalmente no período de estiagem, quando a forragem ela tem essa fibra aí, como podemos dizer, de pior qualidade. Então a ureia ela favorece muito nesse sentido e a nível de custo ela acaba ajudando, sendo bastante interessante, né? O custo dela se torna interessante em função do consumo e do valor proteico que ela consegue corrigir nesse momento. E aí, pessoal, quem gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e assistam os vídeos anteriores. Espero que esses vídeos tenham contribuído para o conhecimento, esclarecimento de algumas dúvidas e me coloco à disposição sempre que for necessário, estarei aqui disposto para estar contribuindo. Gostaria também de agradecer ao seu Manuel, que é o idealizador dessa plataforma, né, no YouTube. Parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito e mais uma vez me colocar à disposição. Nós estamos aqui no estado de Goiás, trabalhando na parte de consultoria e sempre que for necessário e sempre que solicitados, nos colocamos à disposição. Tá bom? Um grande abraço